Graça e paz, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Guarulhos Gospel Podcast. Nós estamos aqui com um homem de Deus, o pastor Joilson, da Igreja Mintre, que veio compartilhar um pouquinho da sua história. Uma pessoa que a gente ouviu falar, né, pastor? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas as referências que a gente tem do senhor são muito boas. Pastor, por favor, se apresente, fale aqui um pouquinho do senhor, da sua igreja, do seu trabalho. Legal. Bom, não poderia ter começado diferente, né, a não ser agradecer essa oportunidade, né? Essa casa é muito bonita, muito bem estruturada, quero até parabenizá-los, né? Muito agradável aqui, né? E é difícil falar da primeira pessoa, né? Falar da gente assim é meio difícil. Contudo, é importante nós apresentarmos uma opção. Bom, sim, eu sou o Joilson Félix, né? Morador de Guarulhos, praticamente nascido e criado, moro mais de 60 anos nessa região, né? E o meu ministério se dá justamente nessa questão, trabalhar na nossa cidade, né? O ID, primeiro, a nossa responsabilidade é, primeiro, Jerusalém, né? Exatamente. E depois os confins. E depois os confins. Né? E nós temos, não sei se você sabe, queridão, mas Guarulhos, além de ser um celeiro, né, de artistas e de talentos na nossa cidade, tanto da área musical como do esporte, etc., né? Infelizmente, Guarulhos é a cidade que figura no hall das coisas negativas. Por exemplo, maior número de adolescentes grávidas, um maior número de violência, maior número de vidas que se perdem nas periferias, enfim. Então, nós temos muito o que fazer nesse sentido de contribuir com apresentando uma possibilidade, né? E a Mintre é isso. Mintre significa Ministério Internacional para Evangelismo. Né? Eu estou pastoreando a Mintre há 30 anos, vamos zerar aqui, vamos fechar a conta, 30 anos de Ministério Mintre. Antes, porém, né, eu servia na Assembleia de Deus como evangelista, né? Fui o primeiro, juntamente com o pastor Nelson Santos, do Desafio Jovem Ebenezer, a gente trabalhou muito em casa de recuperação, enfim. Essa é mais ou menos a nossa história. Um pouquinho da sua história, pastor? Pois é um resuminho, para não centralizar. Assim, então eu fico falando e tchau. Sabe que pastor não pode ver microfone. As apresentações feitas, pastor, eu vou pedir que o senhor faça uma oração para direcionar esse trabalho e que esse trabalho, esse episódio, venha atingir algumas pessoas que estejam precisando de Jesus. Okay. O senhor ora para a gente começar, pastor? Claro. Por favor. Bondoso Deus, a tua graça, além de incompreensível, ela é transformadora, sabe, Senhor? E é justamente sobre isso que eu gostaria de pedir, que a tua graça pairasse sobre este projeto e que pessoas, ó Deus, que estão procurando uma direção, pessoas, ó Deus, que estão procurando uma razão de existência e tantas outras coisas, possam ser atingidas, ó Deus, por esse projeto. Muito obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui, Pai, com os teus filhos. Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Nada melhor do que começar pedindo uma direção para o Senhor, né, claro. Pastor? Pastor, manda. Mais uma vez, é um prazer estar com o senhor. O senhor não faz ideia o quanto eu me sinto honrado de estar aqui com o senhor. E eu queria saber um pouquinho como foi a sua conversão quando jovem. O senhor me falou que pastoreia a Mintre há mais de 35 anos, teve mais um tempo de assembleia. Como foi? Conta pra gente, quantos anos o senhor se converteu?
Como foi sua conversão? Bom, eu estou aqui no estúdio com o meu coração fora do peito e com o meu cérebro fora da minha cabeça, que é minha esposa, né? Como é que é o nome da esposa? Leia, a pastora Dona Leia. Graça e paz, um prazer receber a senhora também. Por que eu digo isso? Porque sou ruim de datas, mas vamos lá, vamos lá. Eu fui chamado bem jovem, uns 24 anos mais ou menos, nessa linha, 20 e poucos anos, 24 anos, quando eu vivia num ambiente musical dos anos 70, né? Então, DJ, tocava, fazia festinhas de garagem, depois fomos para uns lugares maiores, né? Então eu sou fruto dessa geração de cultura dos anos 70, né? Então foi uma época, foi uma transição, a ditadura terminando e a sociedade, né, procurando aí seu espaço cultural, os jovens, né, a sociedade procurando seu espaço cultural. Jovens, como sempre, ávidos, né, por fazer, por realizar. E eu sou dessa época. E aí, quando o negócio estava ficando bom, eu conheci algo melhor, né? Glória! Conheci algo melhor. Tem um rapaz que ele sumiu, de repente ele sumiu do nosso grupo. Cadê o fulano? Cadê o fulano? Por questão de ética, não vou mencionar o nome de ninguém, né? Não tenho autorização para tal. Mas, cadê o fulano? De repente, um dia eu estava no meu comércio, que eu tinha um comércio que era o centro de tudo, né? De repente ele me aparece, né? Aí eu falei, rapaz, onde você estava? Não, é que agora eu conheci a Jesus. Meu Deus. Isso em 1970. Naquele contexto ali, naquele período. Eu falei, conheceu a Jesus, meu Jesus. Tá. Enfim, rapaz, teve tantos detalhes da minha conversão que é melhor eu pular, porque senão, sabe... Vamos ocupar o tempo aqui. Só falando da minha experiência de conversão. Então, eu vou procurar ser bem sintético nessa questão. E aí, o que aconteceu? Ele me falou de Jesus, né? Mas eu não dei muita atenção. Porém, né, eu tive um acordo familiar e fui trabalhar. Tive um líder, né, da empresa, que era pastor, me falou de Jesus. Eu ainda também não dei muita atenção para tal, né? Mas o fato é que quando o Senhor tem uma obra, você que está ouvindo aí, você que irá nos ouvir, presta atenção numa coisa. Talvez você possa achar estranho alguns termos quando Deus tem uma obra e essas coisas todas, mas o fato é que o Senhor, Ele é dono de todos nós, né? E Ele desenha os planos para nós, e Ele é altamente poderoso o suficiente para resolver essa questão. E Ele tinha desenhado algo para mim. E me arrancou da onde eu gostava, cara. Eu gostava desse negócio do groove, da grooveira, do som. Do baixo, daquele... Eu gostava e tudo mais, né? Eu gostava disso, sabe? E aí o Senhor traçou seus caminhos e me trouxe para o seu caminho, para o centro da sua vontade. E não foi fácil, mas eu... embora a gente saiba que essa questão de servir ao Senhor não é do homem, é Ele que nos chama, nos capacita, nos limpa, nos enche com o Teu Espírito Santo, nos fortalece, tá? Nos dá as condições necessárias para segui-lo e pronto, acabou, Zé Fininho. Mas a gente tem uma participação nessa questão toda. Não na participação da salvação, mas de como nós vamos responder diante dessa salvação. A obediência, né? Opa! A obediência. Né? E aí eu fui muito determinado nessa questão. Eu lembro que quando eu fui no ponto de pregação, né? Um dos rapazes que fazia parte da minha equipe, que se converteu, né, falou, ô Joilson, você precisa ir para a igreja, conhecer Jesus. Eu falei, não vou não, não sei o quê, eu estou trabalhando. E era tudo conversa. Né? Eu estou trabalhando, se eu fechar Desculpa. aqui, se eu fechar a lanchonetezinha aqui, meu pai vai criar problema. Tá? De repente, passou, sabe o que aconteceu? Pum, acabou a luz. Aí ele falou, tá vendo? Essa pessoa já foi, né, já passou para a eternidade. Tá vendo? Agora você não vai ter mais. Agora você não tem desculpa. Aí eu fui, falei, puxa vida, eu lembro que foi um feriado.
Meu Deus. Era um feriado. Aí eu fui. Aí chegou lá, né? E eu vi um pastor Brandãozinho, que já está, também já foi para a eternidade, né? E aí ele começou a falar da vida dele lá, né? Começou a pregar e começou a falar da minha vida na pregação. O fato é, para resumir, senão vamos centralizar esse bate-papo. Quando ele fez o apelo, eu falei, é o seguinte, estou sentindo, mas eu não vou. Quando eu vi, eu estava na frente do altar e a igreja... rendido. Pronto, aí começou a minha história, né? E quando eu voltei, tinha um grupo me esperando para a gente ir na festa do Zimbábue. Que conflito interno, hein, pastor? Rapaz, quando eu cheguei lá, meu amigão, o pessoal olhou, onde você estava? Mas o que está acontecendo? Você está estranho? O que foi? Eu falei, não, é que eu fui num lugar aí, sabe o que é? Eu não vou, hoje eu não vou mais. Mas por que você não vai? Tá, não sei o quê, não. E aí começou ali o trabalhar de Deus, que tem muita história, que quem sabe mais para frente a gente pode conversar sobre essa questão. O fato é que o Senhor me amarrou com as correntes de amor, tá? E me honrou com o seu ministério. E eu estou aqui conversando com você. Meu Deus, pastor, que bênção. E desde que, até para a gente trazer alguns exemplos aqui para os jovens, desde essa primeira vez que o senhor aceitou Jesus, o senhor se afastou alguma vez dos caminhos? Não se afastou por isso mais. Que eu disse no começo, a gente precisa de determinação. Eu sempre fui determinado. Olha que não faltou oportunidades. Sim. Não faltaram oportunidades para que eu fosse para a direita ou fosse para a esquerda. Né? Mas toda pessoa precisa ter um objetivo. Precisa ser determinada nos seus pontos. Porque se a pessoa não for assim, ela não consegue atingir o seu lado. A própria Bíblia diz que é igual palha, né? Qualquer vento leva para lá e leva para cá, né? Justamente, né? E essa Bíblia diz também o seguinte, que o homem que não tem firmeza nas suas atitudes é como uma onda, né? É isso aí. Vai e volta. Né? Então, certamente, eu paguei um preço muito alto e não me arrependo, faria tudo de novo. Sim. Faria tudo de novo, porque... Né, o que Deus tem pra gente é muito maior do que eu já passei dos 60 há alguns anos. Tá brincando? Sim. A gente já passou dos 60 há alguns anos. Caramba. Né? Mas olha só, querido, e hoje, com a experiência de vida que eu tenho, eu asseguro, se eu pudesse voltar no passado, muitas coisas que eu fiz não faria, e muitas coisas que eu faço hoje, faria naquela época. Já tinha feito naquela época. Naquela época. Então, a pessoa que nasce nesse ambiente, conhecendo os projetos de Deus, o plano de Deus para ela, é uma pessoa privilegiada. Amém, pastor. Que bênção. Isso aí. Que bênção. E olhando para a igreja, para Mintre, a gente vê muitos jovens lá, né, pastor? E um pessoal muito envolvido com música, muito envolvido... O senhor tem algum projeto, acho que cênico, musical, da igreja para envolver os jovens e trazer e colocar eles mais para perto de Jesus, pastor? Olha só, então, duas coisas, né, sobre essa questão. A Mintre já foi, da sua maioria, jovem. Hoje, a composição da Mintre é bem diferenciada nesse contexto, né? Uma outra questão também sobre essa questão de jovens, eu entender o que é jovem hoje, nessa sociedade complicada que nós estamos vivendo. Né? Boa pergunta, pastor. Quando é que começa a diferenciação, né, de um pré-adolescente para uma juventude? Nos tempos de Jesus, né, a maioridade acontecia com 13 anos. Sim. Né? Por isso que Jesus, com 13 anos, estava lá. Estava no templo conversando. A responsabilidade é com 13 anos. Sim. Né? E também tem estudos que apontam que José e Maria, que são os pais terrenos de Jesus. Né? Eles casaram bem jovenzinho. Dizem que parece que Maria tinha 14 anos para 15, né? Alguma coisa assim. Isso, justamente, de 14 para 15. Isso. Os apóstolos eram jovens, né? Isso já é confirmado. Tinham 16, 17. Então, falar
hoje de projetos específicos para jovem é bem complicado. Uhum. É bem complicado, né? Porém, nós usamos a linguagem necessária, atualizada, a linguagem contemporânea para comunicar o Evangelho. Sim. Né? Entendendo bem que tem coisas na Bíblia que você não pode mexer. A Sim. questão da teologia cristocêntrica não se mexe. Sim. Não pode mexer. A salvação a gente não discute. A verdade, embora tenha pessoas que não acreditam nisso, mas a verdade fundamental, os pilares teológicos da palavra de Deus não se mexe. Sim. Contudo, a igreja, ela é viva. Justamente. Ela é viva, atuante e tem que dialogar com a sociedade que está inserida. Sim. Senão ela fica num recorte do passado, sim. Né? Sim, e perde a sua identidade e fica uma igreja que não influencia o local que está. E ao invés de trazer, ela afasta. Eu estou dizendo isso porque o que a linguagem da atualidade a gente usa para falar do Evangelho. Então, isso acaba trazendo jovens, porque a cabeça do jovem hoje é totalmente diferenciada. Sim. E jovens no seu início de vida social, como também jovens senhores, jovens pais, Sim. jovens profissionais e tudo mais. Porém, né, a nossa história aconteceu o seguinte: quando nós começamos o nosso ministério, a gente começou a trabalhar com os filhos das pessoas que estavam em situações de risco. Sim. Tá? Então, a nossa igreja começou com casa de recuperação. E, na época, mais de 40 anos atrás, isso era um escândalo. Para a igreja tradicional, era um escândalo. Eles chamavam a gente de tudo, menos de igreja. Porque quebravam os paradigmas, né, pastor? Naquela época a gente já tinha música com qualidade, naquela época a gente já tinha som com qualidade, naquela época a gente compreendia a necessidade de se ter algumas reformas estrutural para que se haja, para que houvesse, né, um resultado melhor técnico, né, áudio, visual. Eu estou falando para você de coisa de 40 e poucos anos. Né? Certamente pessoas que tradicionais estão me ouvindo aqui, estão rindo. Sim, sim. Porque eles chamavam a Mintre de bailão do Jô. Como é que é? Bailão do Jô? Bailão Por que do Jô? Do Jô Wilson. Ah, do Jô. Porque eu vim das festas do baile e lá tinha muito swing, como tem até hoje. A nossa linguagem musical é uma linguagem oriunda, né, do contexto negro. Soul. Né, do soul. Do hip hop. Das igrejas americanas. Tem muito. E isso não foi uma estratégia humana, foi uma direção. Uma direção. De Deus. Eu fui levantado para trabalhar esse segmento. Né? Nós temos muitas pessoas, muitos irmãos, né? Muitas pessoas negras que resistem ao cristianismo, responsabilizando o cristianismo de escravidão, responsabilizando o cristianismo de destruição de cultura e tantas outras coisas que a história no século XV, mais ou menos, dali para frente, tá? Até um certo recorte do século XIX, demonstrou isso, mas é desconhecimento. Tá? É desconhecimento. A igreja, quando saiu do ambiente judaico, o primeiro lugar que ela foi para a África. Os grandes pregadores, né, que mudaram a história né, do Evangelho são tudo da África. Né? Sim. Então, essa linha, o Senhor nos levantou para a gente trabalhar essa questão. Sim. E a gente trabalha muito bem essa questão. Né? Então, os pais queriam saber onde que os filhos deles estavam. Aí descobriram que estava no bailão do Jô. Estava no bailão. E foram num lugar, num ambiente. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é uma igreja? É uma igreja. É uma igreja. 30 anos atrás, pastor? Mais de 30, né? Mas vamos colocar 30 anos atrás. Sim.
Nossa, eu imagino o quanto o senhor foi julgado e muito. A gente foi crucificado de ponta a ponta, mas eu falava com o meu pessoal, eu falava, gente, é o seguinte, ó, eu tenho convicção que é uma direção. Uhum. Se vocês estiverem comigo, vocês vão ver o fruto disso lá na frente. E aí o resultado disso foi o seguinte, pastor, eu fui estudar, né? Uhum. Fui fazer teologia, sou formado em teologia pelo Mackenzie, né? Ajudei a construir essa questão do debate. Eu fiquei em Brasília alguns dias, com tudo pago, para discutir essa questão de bolsas para negros, né? Teve um doutor, estava fazendo seu pós-doutorado, né? Os pais desse doutor chamado John Burke, né? Os pais deles foram militantes junto com Malcolm X, com Luther King lá no contexto dele, e a tese de pós-doutorado dele era o seguinte, era a contribuição da música cristã negra na sociedade. Aí eles queriam saber onde tinha isso, fora né, do ambiente daquele dele. núcleo ali, né? Tá no Brasil, tá não sei o que, Mintre, veio, ficou aqui com a gente. Ficou aqui com a gente um bocado de tempo. Né? Acompanhou todos esses debates, acompanhou toda essa construção, né? Tem até uma menção dele, né, na dissertação dele sobre a nossa história. E a gente recebeu muitos gringos, né? Oh, meu Deus do céu. A gente recebeu muitos estrangeiros, muitos, né? Muitos americanos, muitos irmãos americanos, né? Deus em Cristo, tá? Essas coisas todas. A gente recebeu por causa da nossa particularidade. A gente nasceu assim, a gente nem sabia. Eu fui descobrir, por exemplo, que muitas músicas que eu tocava nos meus bailes era tudo música gospel. Porque lá nos Elvis cantava música gospel, né? Lá nos Estados Unidos não tem, não tem essa diferença. Essa diferença. Música é música, pronto, acabou. Sim, até logo. Sim. Né? Então, isso trouxe os jovens, respondendo a sua pergunta, isso trouxe os jovens e os pais dos jovens, os parentes desses jovens, e aí a gente foi formando uma igreja totalmente diferenciada do contexto comum, que as coisas aconteciam. Que foi o Ministério Mintre. E a gente é isso aí. Caramba, pastor, que bênção. Olha, eu ouço o senhor falar assim, eu fico empolgado e orgulhoso de ver quando uma pessoa recebe um chamado, um direcionamento de Deus e vai contra tudo e contra todos, porque, querendo ou não, o senhor foi contra... Não é contra, foi na contramão do que estava acontecendo há 30, 40 anos atrás. Justamente, querido. Eu falava na época, hoje não, hoje ninguém critica mais a gente, porque tem pessoas que fazem coisas maiores que a gente, né? Coisas que escandalizam, né? Muito coisas mais. Escandalizantes. Escandalizam os fariseus. Maiores que a gente. Mas eu falava, pessoal, presta atenção, os irmãos, eles falam isso, por quê? Porque a gente é o diferente. Sim. Tá? A gente é diferente, mas isso vai dar certo no final, porque nós sabemos que nós estamos falando. Fomos chamados né? com esse Por propósito. quê? Porque o ser humano tem mania de colocar Deus num quadradinho. Sim. Há um erro muito grande, né? O seguinte, que os cristãos olham para as pessoas que pensam diferentes, que falam diferente, que agem diferentes, que cultua diferente, como um perdido em potencial. Ou como um inimigo. Um inimigo em potencial. Um inimigo. Tem uns que Não exatamente isso, não. Não Somos todos irmãos, né? Não é. Na verdade, uma coisa bem clara, a Mintre não é ecumênica. Né? Nós não somos ecumênicos. Sim. Né? O amor, sim, é. O respeito, sim, é. Né? Sim. Mas a gente não é uma igreja ecumênica. Nós abraçamos todos, dialogamos com todos, conversamos com todos, né? Trabalhamos com todos. Né? Inclusive, eu fui o primeiro a montar um diálogo interreligioso, hoje que é o tema, aqui na cidade de Guarulhos. Né? Enfim, por quê? Porque eu compreendo que há uma necessidade de uma troca, tá? Numa troca com todos. Porque Jesus era assim. Né? Hoje o problema da igreja, pastor, é o seguinte, que a igreja errou muito quando abraçou esse debate, esse radicalismo, né? Ou esquerda ou direita. Sim. Certo?
Sim. Isso, Dividiu o povo e dividiu a sociedade. Essa politização política foi danosa à igreja. E muito danosa. Muito. Né? Porque os valores que a Bíblia apresenta, você vê valores tanto na direita como na esquerda. Sim, sim. Tá? Sim. Então, o que acontece? E a gente precisa sentar e conversar sobre essas questões, porque o conhecimento, além de ser construído com informações, tá? O cerne disso tudo é amor e respeito ao próximo. Por quê? Porque o que fala mais alto do que o que a gente prega é como a gente trata o próximo. Como a gente vive. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, às vezes você é a única Bíblia que aquela pessoa vai conseguir ler. A tua vida, a forma como você trabalha, o teu testemunho pode ser a única Bíblia que aquela pessoa vai ler. Com certeza. E às vezes, e eu já escutei isso, eu chamei, a gente convida, né, evangeliza, vamos para a igreja, vamos conhecer Jesus, vamos escutar uma palavra e tal. E aí as pessoas falam assim, não, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo que é crente, se for para ser crente igual ele, eu não quero ser. Então esse testemunho, esse mau testemunho é muito danoso à igreja, principalmente quando a gente polariza, eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou do centro, eu sou de cima, sou de... Eu acho que é muito complicado. Isso daí afasta as pessoas, né? Eu vivo isso constantemente. E segrega. Eu vivo isso constantemente, né? Porque a gente vive na periferia. Sim. Né? E a gente percebe o grande preconceito social que existe em todos os segmentos da sociedade, infelizmente na igreja, onde não deveria ter. Sim. Né? Então, graças ao Senhor, olha, eu vivo bem, eu moro bem, né? Eu tive a oportunidade de acesso à educação, etc. e tal, e tudo mais. Né? Porém, entretanto, né, as pessoas, elas te avaliam, não é pelo seu interior, elas te avaliam pelo seu CEP, né, pela cor da sua pele, okay? Pelo carro que você anda, sim, tá bom? Pela roupa que vocês vestem. Sim. Né? E o evangelho vai contra tudo isso, cara. Tanto que quando Judas foi entregar Jesus, ele teve que ser entregue com um beijo, né? Porque ele era igual a todos aqueles que andavam com ele. Mas ele não era diferente. Ele gostava de uns cobrezinhos. E hoje a gente tem grandes líderes que amam dinheiro. Não vendem por Jesus, não vendem Jesus só por 30 moedas, vendem por muito mais, né, pastor? É muito difícil, muito difícil. Não vamos entrar nessa certa, senão a gente tem conversa aqui para 3 horas, né, pastor? Então, e a produção já está lá dando um toquezinho. Não. A gente ainda tem alguns minutos aqui. Pastor, e hoje a Mintre tem trabalho de evangelismo com jovens, ela tem... Conta um pouquinho para a gente desse trabalho que a igreja tem. Sim, na verdade, aí a gente retoma a explicação da visão da Mintre, resgatar através de várias formas de evangelismo. Então, nós temos lá vários segmentos de evangelismo. Desculpa atrapalhar o senhor. Qual que é a visão da Mintre? Resgatar, através da várias formas de evangelismo. Né? Então, nós temos vários segmentos de evangelismo. A gente tem o pessoal do samba, tem o pessoal do hip hop, tem o pessoal da batalha de rima. Tem o pessoal mais... Tem gente, o que precisar... A igreja... Onde você imagina que não pode ter crente, pode procurar que tem um mintreiro lá. Porque nosso objetivo é justamente... Ir onde ninguém vai. Porque você ser crente no meio de crente, ser luz no meio da luz... É fácil. Que vantagem que é isso? Sim. Né? Então, é por isso que a gente tem muitos amigos, inclusive, né? Enfim, artistas. A gente conhece muita gente e as pessoas nos respeitam. E a maioria dos nossos projetos, eles participam, né? Eles acham legais e tudo mais, etc. Enfim, então a gente tem lá um projeto, né? A gente andou fomentando alguns projetos aqui em Guarulhos. Nós criamos um projeto cultural chamado Hip Hop GRU, né? O projeto Hip Hop GRU foi uma iniciativa do nosso ministério. Qual foi a ideia? Chamar os artistas do hip hop que estavam parados na cidade. Poderia até citar vários aqui,
né? Inclusive, você já deve ter até passado nessa casa aqui, alguns, né? Pode ser. Então, e aí o que aconteceu? A gente foi juntando, juntou um dali, outro daqui, outro foi ali, outro foi, juntou, eles com a mensagem deles e nós com a nossa. Sim. Né? E aí a gente migrou esse projeto para um outro projeto chamado, né, o Hip Hop Group requer uma estrutura maior, palco grande, som forte, a gente tem tudo isso. Né? Nós somos independentes nessa parte. A gente tem som suficiente para fazer concentrações para um grande número de pessoas, a gente tem palco, a gente tem tudo. Por quê? Como a gente é um projeto evangelístico, então a gente se preparou muito nessa questão. Né? Então, como não é fácil ficar movendo a estrutura grande, a gente criou missões urbanas, que é um kit, a gente chama de kit. Aí a gente anda nas comunidades, a gente quer ir bem no foco, assim, ó, bem lá onde não vai ninguém, onde o pessoal está lá trabalhando, né? Onde os irmãos estão lá, e a gente conversa com eles. Então, a gente pode entrar aí, pode, pastor, tá? Pode deixar que a gente manda os guardas aí, manda o segurança pro senhor aí, ninguém tá, não sei o quê, papai, e a gente vai, porque todo mundo conhece a gente. Sim. Então, a gente leva esse projetinho nosso lá, que é um palco pequeno, cabe tudo numa figurinozinha nossa que a gente ganhou. Olha palco que bênção. Pequeno, um som pequeno, mas muito valente. Então a gente leva, a gente interage com a comunidade. Faz um culto, faz um som, fala de Jesus. Faz cultura, tá, e brincadeira com crianças. O mês passado a gente teve... Foi o mês passado, filha, que a gente foi no Maria Dirce? Final de março. Final de março, nós tivemos na comunidade lá no Maria Dirce. Maria Dirce aqui na Dutra, ali, depois da Ultragás ali, né? Isso, entramos lá, o pessoal, no final, o pessoal falou, nunca ninguém fez nada aqui. A hora que o senhor quiser voltar, pastor, pode vir. A carência que a sociedade tem. Engraçado que eles prepararam tudo, a ordem foi dada. Não queremos carro na porta, vamos limpar aqui para receber os irmãos. Foi muito interessante. Que bênção, né? E eles sentaram ouvindo a palavra, alguns choravam, outros tá. Nós somos pessoas que precisam ouvir. A carência, né, pastor, de ouvir a palavra. E a gente tem esse projeto evangelístico. Aproveitando, um gancho em julho, agora nós temos a Night Gospel, né? Que é um projeto. Fique à vontade, pode falar aqui, pastor, que a gente faz o corte e manda até pro senhor. Vai lá. Night Gospel é um projeto mais de 30 anos. O Night Gospel nasceu antes da igreja, porque como a gente era evangelismo, né? Então a gente criou esse projeto porque na época, há muitos anos atrás, a febre era as quermesses, né? Então a gente via aquele monte de jovens indo para lá e a gente sabia de mortes, de brigas que aconteciam e consumo, né? Enfim, de drogas e tanto mais. Aí a gente falou, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Aí a gente fez. Night Gospel. Quando vai ser a Night Gospel? Para quem quer ir, pastor? Como é que eu faço? Até então era todos os sábados de julho. Mas aí, nesse mês, esse ano para nós, né? A gente fez aniversário de 30 anos. Eu acompanhei pelas redes sociais, viu, pastor? Então, muito bacana. Foi parabéns. Então nós estamos muito cansadão. Então a Night Gospel será somente no dia 12 de julho. A partir das 18 horas, na Rua Horácio Manuel Vieira, Rua Décio Vilares, número 91. Aonde fica? Qual bairro? É Jardim Paulista, foi onde a gente começou. Hoje nós estamos na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1059. 1059. Né? Então, nós começamos lá na Décio Vilares, que era a nossa pizzaria pequenininha, que tudo começou ali. Tudo começou. É uma outra história. Para outro podcast. Para outro podcast. Poxa, pastor, que bênção. E hoje a minha Inter está nas redes sociais com esse trabalho evangelístico, com música. O senhor falou que tem um trabalho cênico, eu entendi errado, alguma coisa assim? Tem alguma coisa de teatro? Não. Sim. Como é que... Todo mês de novembro a gente debate essas questões raciais, né? Tá. Porque a opção para uma sociedade preconceituosa é a atuação da igreja. Uhum. Certo?
E a bem da verdade, sendo justo conosco mesmo, a gente sabe que nós não estamos preparados para discutir, tá? Humanamente falando, porque quem nos capacita é o Espírito Santo. Porém, eu acho que muitas atividades que as igrejas têm, né, muitas festividades, muito tudo, a gente quase não tem tempo para parar e olhar para a direita, para a esquerda, para ver o que está acontecendo à nossa volta. Sim. Né? Então é muito dinâmica. O senhor é pastor, o senhor sabe como que é. Sim. É muito dinâmica a vida. Se a gente não tiver essa visão, o dia a dia engole a gente. Vai que vai. Mas a gente, em novembro, a gente discute, e não é uma pauta da esquerda, tá? É uma pauta bíblica isso. Tá. Tá bom? Infelizmente, voltando à minha fala lá, né, as pessoas acham que tudo que vai, isso daí é de esquerda aqui, antes de esquerda, de direita, né? Antes desses dois cidadãos aí que a gente conhece muito bem, a Bíblia já existia. Sim, né? sem dúvida. Então, alguns valores que se tem aí, enfim. Sim. Então, a gente discute a questão as questões raciais. Então, a gente já musicou tudo isso na música, né? Sim. Tá? A gente já musicou, já fez uma encenação musical, né, com com Zumbi dos Palmares, né? A gente já musicou, a gente já criou um evento chamado Da Cor do Brasil, né? Tudo nessa época. A gente já fez Navio Negreiro de Castro Alves. E Navio Negreiro, a gente trabalha sempre esse tema, Navio Negreiro, porque é muito atual. É muito atual. Eu até sugiro, né, até indico ler Castro Alves sobre essa questão. Ali a gente tem um retrato da formação da sociedade brasileira, né, Casa Grande e Senzala. Ali a gente compreende muita coisa que a gente vive hoje. Nós estamos falando do passado muito recente. 120 anos, 150 anos. A questão da libertação, a questão dessa parede que foi levantada, a parede social que foi levantada dentro do Brasil, é muito recente. A minha avó, por exemplo, né, o meu pai, né, o meu pai brincava no meio dos instrumentos de açoite, lá em Minas, onde ele morava. Né? Minha avó faleceu com 100 e poucos anos e ela contava algumas histórias nesse sentido. Meu pai foi com 94 anos, né? Então é uma coisa muito recente. Sim. Então hoje, os problemas que nós encontramos hoje, tá? Que permeiam não só nas questões da sociedade, como também dentro da igreja, tá? Começou tudo ali atrás. Sim. O tipo de evangelho que veio para o nosso Brasil, por que veio o evangelho para o nosso Brasil, né? Quem trouxe, né? E todas essas coisinhas. Então, a gente pega esses temas e transforma em arte, cenário, tudo musical, com o nosso coral, que é o Coral Mintre. Na verdade, acho que é a segunda ou terceira geração do Coral Mintre. Meu Deus, né? que bênção. Então, a gente trabalha muito essa questão. Caramba, pastor, que bacana. Olha, eu vou falar para o senhor que eu conheço o senhor há 1 hora, mais ou menos, e já sou seu admirador, viu, pastor? Pela coragem, por tudo que o senhor Obrigado, meu construiu durante esses 30 anos, ouvindo o senhor falar, inspirador. Curiosamente, nós somos vizinhos, né? Somos vizinhos, pois verdade, somos vizinhos. Vamos marcar, não sei se o senhor gosta de churrasco, se o senhor gostar de churrasco, falar nisso, a gente não vejo a hora de acabar isso aqui, porque eu tenho um churrasco em família. Olha aí, então vamos acabar aqui rapidinho. A comunhão em família é importante. Pastor, como a senhora acha que a gente pode transformar a igreja, e a igreja no geral, a igreja guarulhense, vamos dizer assim, mais acolhedora para os jovens? Quais são as ações que as igrejas devem tomar para transformar, para trazer mais jovens, para tornar isso mais acolhedor, para falar a linguagem dos jovens, né, pastor? Meu amigão, olha, eu acho que a dificuldade maior que a igreja encontra não é se comunicar com a juventude, porque hoje a juventude nossa, né, da nossa sociedade, não estou falando da sociedade do Brasil, o mundo, assim, né? Sim. É algo assim extraordinário.
qual é o parâmetro que eu tenho nessa questão de jovens? Eu olho para os meus filhos, que têm 34 a 35 anos, e olho para o meu neto, que tem 5 anos. 7, acabou. O senhor acabou de ser corrigido ali pela sua esposa. 7 anos. Lembra que eu te falei que ela era meu... É o seu cérebro fora da cabeça e o coração fora... Pois é. Então, 7 anos. A cabeça desse menino de 7 anos, ela é absurda. Sim. Eu fico olhando e falo, meu pai do céu. Porque o cérebro da gente é igual uma bexiga, né? Sim. Bexiga, você vai soprando, quando tem muito ar, pô, estoura. Uhum. A mesma coisa está acontecendo com o cérebro dessa juventude. Eles estão recebendo muitas informações, mas muitas informações. Eles são inquietos demais. Eles leem... Fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, eles estão sendo bombardeados de informações. Então, a capacidade cognitiva dessa juventude, ela é composta com vários tijolinhos. Uhum. Vários tijolinhos compõem a capacidade de raciocínio dessa juventude, né? Então, e elas são... elas têm uma capacidade analítica, a juventude tem uma capacidade analítica muito grande. Né? É por isso que eles são questionadores. Eles questionam, por que eu tenho que servir a Bíblia? Porque quem pode afirmar que Jesus é o que diz? Por que não pode ser assim? Então, isso por quê? Por quê? Então, eles têm sede de alimentar esses questionamentos que eles têm. Né? Contudo, porém, né, quando eles recebem umas informações que mexem com o emocional deles, né, que mexe com o sentimento deles, eles se abrem. Então, eu não vejo muita dificuldade de comunicar o evangelho para o jovem. A dificuldade que eu vejo é ensinar a esse jovem que o evangelho não é show, não é palco, não é divertimento, sabe? Não é playground, né? Não é um Shangri-La, não é... Né? Uhum. A dificuldade é ensinar esses jovens, tá, que evangelho é renúncia, é cruz. E cruz pesa, meu amigão. Pesa, exatamente, queridão. A dificuldade para ensinar para esses jovens é que Jesus não está aí para alimentar. Para me dar. Isso é uma crítica, né? Vamos lá, tipo pastor, de evangelho que estão se ensinando. Da prosperidade? Da prosperidade? Além de eu ser da velha guarda, eu sou um teólogo. Uhum. Então a gente sente cheiro de coisas esquisitas na teologia que se ensinam hoje. Olha que eu não estou falando de costume, porque eu sou um quebrador de costume de primeira nata. Eu estou falando de essência da palavra, pastor. De coisas que não se podem mexer. E são essas coisas que não se pode mexer que dá firmeza espiritual para a pessoa. Entendeu? Então, são essas coisas que vão colocar o ouvinte na parede. Porque o evangelho é isso, meu. É confronto. É confronto, cara. Meu, a vida não é isso aí que você está pensando, não, filhão. Está se pregando conforto, pastor? Tá, você está vendendo terreno, né, no céu e festinha aqui na terra antes de ir para esse terreno. Cara, cuidado. Onde é que... Cruz não é isso, não, filho. É renúncia. Renúncia. Exatamente. Então, como que nós vamos falar de renúncia para um jovem que é altamente egocêntrico, vaidoso, ambicioso? Aí dá até para eu dizer uma coisa. Você sabe qual o texto que eu usaria, que eu acho interessante a gente usar, que eu uso para pregar? Salmo 1. Aí você, mas não é João 3,16? Não, Salmos 1. Porque o Salmo 1, né, provoca e questiona tudo isso que nós estamos falando, né? Prosperidade, não é isso? Né? Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é aquela... felizes, né? Felizes. Na essência da palavra bem-aventurado é autorização para prosperar. Tá? Sim. Nossa, pastor, então, essas que coisas, visão. Tudo isso que essa sociedade... Né? O problema dessa sociedade é o seguinte, nós estamos vivendo numa sociedade dessacralizada, pastor.
hoje não tem entendimento de sacro, Do que é de santo. sagrado. Tá tudo alinhavado. O mesmo jovem que vai para a igreja, que ergue a mão, Que chora. e que chora, e que senta. É o jovem que depois sai, vai para baladinha, tomar uma. Pega todo né? mundo. Pega todo mundo, vai para um motelzinho. Daqui a pouco vão inventar motel gospel, essa coisa mais natural, tá, não sei o quê, parará. Olha, pastor, já inventaram, Já, tá? pô, Lá pro lado de Goiás já inventaram. Brasília já tem, viu? Pois é. Né? Público evangélico. Então, como que nós vamos falar de renúncia, de cruz, para uma sociedade dessa? O que o senhor está falando vem bem de encontro a um livro que eu li que chama Nação Dopamina. Nunca li. Fala que as redes sociais hoje é a nova heroína do século XXI. Por quê? Todas as vezes que a gente vê um videozinho de 1 minuto, 2 minutos no TikTok ou no Instagram, e a gente vai passando isso para cima, isso gera dopamina no nosso corpo. E quanto mais você vê, mais você fica viciado naquilo. Pois é. E aí, quando você para de ver aquilo que você vem para a vida real é renúncia, a vida real é sacrifício, a vida real é trabalho, a vida real é frustração. E aí você não quer mais viver aquela vida real, porque aquela vida real não está te dando o prazer que a rede social te dá. E aí a gente tem uma geração de jovens que estão acostumados a não ser confrontados. E aí que eu entendo que é difícil você explicar para esses jovens que Jesus Cristo é renúncia. Que Jesus Cristo é você dizer assim, olha, eu deixo de viver o meu eu, porque Cristo vive em mim. Eu não vivo mais aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu faço o que Deus pede para que eu faça. É difícil, né? É difícil, pastor. Então, a minha dificuldade que eu tenho é justamente essa. Você vê, a gente trabalha muito essa questão. E o que formata o caráter cristão não é um bom evento. Tá? Não é uma estrutura. Isso é muito legal. Eu gosto. Você está falando com um cara, né, que tem como hobby mexer com som. Você está falando com um cara que gosta de música, de evento. Eu gosto disso. Tá? Eu gosto desse perfume fantástico do combustível. Eu gosto dessas músicas que a cidade urbana produz, que é buzina e gritaria. Isso para mim, e eu me sinto assim deprimido quando eu estou num lugar onde eu escuto grilos e passarinho e aquele silêncio, e silêncio no primeiro, no segundo, no terceiro. Eu sou muito urbano. Então, agora, nada dessas coisas que a sociedade urbana produzem formata o caráter de um cristão, meu amigão. O que formata o caráter do cristão, do verdadeiro cristão, é o conhecimento da palavra, filhão. É isso. A minha igreja ainda tem EBD, tá? Nós temos estudos, tá? Segmentados. E olha que dificuldade que é, viu, pessoalzinho? Que dificuldade que é, meu pessoalzinho, tá bom? Que dificuldade que é, rapaz, a gente falar, filhão, vamos estudar a Bíblia, cara, vamos estudar a palavra. A gente virou até chacota, né? Um humorista esses dias, ele não é cristão, inclusive ele é ateu. E não sei se o senhor acompanhou nas redes sociais. Ele fez uma não sei se isso é verdade ou se é uma brincadeira dele. Ele trouxe uma analogia, ele conversando com um cristão e o cristão falando assim, o que é a Bíblia para você? Não, é tudo. Tudo. Mas tudo do quê? Tudo de tudo. Mas ela é tudo? É tudo. E quantas vezes você leu a Bíblia? Então. Aí o cara fala assim, não, nenhuma. E Harry Potter? Já li todos os livros, sei a série inteira, vi todos os filmes. Aí o cara fala assim, mas como é que você sabe essa Bíblia? Aí ele fala assim, às vezes eu vou num domingo lá, aí tem um homem que sobe lá em cima do altar e lê o creme de la creme pra gente, e a gente, não sei se o senhor viu esse... Não, eu não vi. E aí a gente canta um louvor, balança a mão, mas ler mesmo a Bíblia eu nunca li. Então, o Senhor diz o seguinte, o meu povo perece por desconhecer, por falta de conhecimento. Ó, na época de faculdade minha, olha que o negócio não era tão pesadão assim, mas nós tínhamos pessoas, tá,
pessoas fazendo teologia. Não estou falando de seminário. Seminário é importante, são vários, né? Enfim, vários seminários. Eu estou falando de academia. Tá? Lá tinham pessoas, né, que estavam fazendo teologia para conhecer com estruturamento, para combater os cristãos. Nossa. Por quê? Porque é justamente isso. Alguns chavões bíblicos são usados para contrapor algumas atitudes, só fica naquilo, mas você conheceu o contexto daquilo. Sim. Então, foi justamente isso que eu conversava quando as pessoas assim que, né, as pessoas mais simplesinhas que deixavam, eu ouvia por aqui, saía, tchau, né? Mas quando alguém vinha querer me questionar por que a minha entrada do jeito que eu falava, senta aqui, vamos conversar. E aí eu ia com profundidade no assunto, né? A minha vocação não é ser mestre. Eu sou evangelista. Sim. Eu sinto, vem dor no meu coração aqui, pastor, quando as pessoas estão passando para a eternidade, sem conhecer o que é a eternidade. Porque tem gente que acha que morte é morrer, acabou. Tem outros que vai para a eternidade e está tudo certo. E tantas outras. Isso me dói, saber que as pessoas estão passando para a eternidade sem conhecimento real do que é a eternidade. Do que é a eternidade. Ah, mas a minha fé, a minha religião, não religião é um problema. Religião joga bomba na cabeça de todo mundo, faz um monte de coisa. Eu estou falando do manual. A Bíblia, tudo que foi fabricado tem um manual, não tem? Sim. Tudo. Esse microfone tem um manual. Esse programa tem um manual que eu estou vendo lá dando um toque. Né? Então, tudo tem um manual, tudo tem um orientador, tudo tem um limite. Sim. A palavra de Deus é o manual do fabricante para nós. Ou a gente gostando ou acreditando, é o manual. Tanto é que quanto mais se estuda a palavra de Deus para desacreditar, ela acaba acreditando nela. Mais você acaba acreditando nela. Verdade. É isso. O senhor tem alguma experiência de algum jovem que foi transformado através do evangelismo que o senhor possa compartilhar com a gente? Mas o mais curioso, o que o senhor considera assim, o mais transformador, um que marcou o ministério do senhor de evangelismo? Eu poderia trazer, desculpe, de novo, falar na primeira pessoa, para mim é muito constrangedor. Não estou aqui para me exaltar, eu sou cheio de defeito, tá? Mas eu poderia te trazer um monte de exemplo. Mas pessoas que vieram do crime, vieram das drogas, pessoas, enfim, né? Mas eu só vou mencionar algo que aconteceu esses dias, no nosso evento de 30 anos. Tem uma família que congregou muito tempo aqui com a gente, né? E foi morar fora. Foi morar no litoral, né? Herdeiro de a família é herdeira, né? de um grande comerciante no litoral, enfim, né? E aí elas subiram para vir para o evento. E tinha uma moça, uma jovenzinha, tá? De uma classe social diferenciada. Estou falando de classe social diferenciada. Tá bom? Essa menina, ela veio no evento, quando ela chegou, ela ficou olhando, né? Todo aquele mover, viu os jovens, viu o coral, ela ficou tão impactada, e daqui a pouco ela estava envolvida com o ambiente musical e tudo, e no final ela falou para a irmã dela, e depois eu fiquei sabendo. Ela falou, olha, todas as vezes que eu vier para São Paulo, eu vou vir nessa igreja. Sabe por quê? Porque aqui nessa igreja eu posso ter o cabelo que eu tenho. Meu Deus. Nós estamos falando de uma jovem que
de uma família diferenciada, que estuda em colégios diferenciados, lá onde ela mora, tá? Com conhecimento e cultura diferenciada. Tá? E uma jovem não negra, não preta. Caramba, pastor. E veio. Falou, aqui eu posso ser o que eu sou. Nossa, que bênção. É forte forte, isso. É forte, é pastor, muito é forte. forte. O que o senhor está falando é algo muito forte, porque... E é uma família... abastada. E fora do meio cristão, até do país, pelo que o senhor comentou, né? Da cidade. É da cidade. Fora do meio cristão. Um jovem não cristão. Pastor, nós estamos caminhando para o final. Eu queria que o senhor deixasse alguma mensagem, alguma consideração, o que o senhor quisesse falar para os jovens, quisesse falar para os jovens, para os novos jovens, para os jovens de outrora, para todo aquele que se sente jovem no coração, ou aqueles que muitas vezes perderam, são jovens na idade, mas não são jovens no agir, no falar, no caminhar. É assim. O que eu diria para você que está numa faixa que se enquadra, né, nessa questão de juventude, deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, nós confundimos o nosso vigor físico de uma forma... a gente conduz o nosso vigor, a gente avalia o nosso vigor de uma forma equivocada. O velho acha que vai morrer logo. Eu, por exemplo, os meus filhos falam, pastor, você já vem com essa conversa? Eu falo, não, a Bíblia diz que a vida útil de uma pessoa é até 70 anos, depois disso eu sou em fase de canseira. E para 70 anos só falta um tiquitinho aqui para mim. Então, você vê bem, aqueles que passam de 60, estão de 70, acham que vai morrer logo. Agora, o jovem acha que nunca vai morrer. Então, essa forma, esse entendimento, tá, da existência humana, pastor, e você, jovem que está me ouvindo, é comum, faz parte da nossa estrutura. Primeiro, porque a gente não foi nascido, a gente não foi criado para morrer. O plano de Deus é que o homem fosse eterno. Por isso que a gente não aceita a morte e etc e tal. Agora, assim, jovem, como você se prepara para um casamento, como você se prepara para uma vida profissional, como você se prepara para fazer um Enem, enfim, é muito importante que você se prepare para a eternidade também, que você se prepare para a eternidade. É fundamental você compreender que o Waze para a eternidade chama-se Jesus. O caminho que conduz para uma eternidade com Deus, tá? É Jesus. Isso não é religião. Como eu disse, religião só cria problema. Só muito problema. Qualquer dia a gente pode vir conversar sobre os problemas da religião. Mas eu estou falando o seguinte, tá? Que a gente não foi feito para morrer e nós não vamos morrer. A morte é um veículo para nos introduzir à eternidade. Agora, a pergunta é: como que você vai passar essa eternidade? Com Deus, que é santo, justo, reto, ou sem Ele? Então, é muito importante. E o caminho, jovem, se constrói aqui, agora. Não é depois. Que Deus tem um bom lugar. Não, o bom lugar você começa aqui agora. Então, é muito importante que você compreenda, tá, a responsabilidade que todo homem tem na sua conduta. Responsabilidade de conduta não é salvação, porque a gente é salvo por graça, pronto, acabou. Mas responsabilidade de conduta significa que vai nos colocar numa eternidade de acordo com os nossos atos. Os homens vão, mas ficam suas obras. Qual é ou quais são as obras que você está implantando? Jovem, beijão. Te amo, viu? Beijão. Te vejo na Mintre. Onde que é? Eu te vejo lá na...
Pô, fica à vontade. Puxa vida, eu sei que a seleção não tá tão boa assim, né? Mas é difícil perder um gol, né, na cara. Eu sei que alguns perdem, né? Mas eu não vou perder essa. Então, te vejo então lá na rua, na Avenida Timóteo Penteado, 1059, nas nossas reuniões de domingo. Beleza? Qual o horário da reunião de domingo, pastor? 19 horas. Independente da sua cor, independente da sua classe social, independente do seu gosto, independente de qualquer coisa, tá bom? Isso é muito importante, mas muito importante mesmo. Isso não é clichê, não, tá bom? Isso não é clichê, ok? Isso é a Bíblia. Você é tão importante, tão importante, tão importante, tá? Que aquele que deu a vida se fez homem, passou entre nós, viveu como nós para mostrar para mim e para você, tá? Que embora sendo seres humanos como nós somos e enfrentando toda essa batalha como a gente enfrenta, é possível, tá? É possível ter uma vida reta diante de Deus. Então, vai lá. Avenida Doutor Timóteo Penteado, 1059. Todos os domingos. Beijão. E acompanhe nossas redes sociais. Qual que é a rede social da Mintre, pastor? Ô Cérebro, quais são as nossas redes sociais mais acessíveis aí? Instagram é @m.mintre. Siga lá, @m.mintre. O senhor tem uma rede social, pastor? Sim. Qual que é a do senhor? A minha é Joilson Félix. Pastor Joilson Félix. Só por lá vai aparecer um monte de coisa aí. Um monte de coisa. Bom, pessoal, a gente está encerrando por hoje. Foi um prazer, assim, enorme receber o pastor Joilson. Pastor Joilson, de novo, virei o seu fã. Ô, meu irmãozão. Amo a sua vida e, assim, a história que o senhor acabou de trazer aqui pra gente me inspirou bastante. E eu espero que Deus conserve, mantenha e prospere seu ministério, sua família e todo o trabalho que o senhor vem fazendo, viu, pastor? Muito bom conversar com um homem de Deus e sentir o Espírito Santo falar através do senhor. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Pessoal, foi um prazer falar de Jesus com o pastor Joilson. Fiquem com Deus, sigam nossas redes sociais, @GuarulhosGospel, siga a Igreja Mintre, siga o pastor Joilson Félix e fiquem com Deus. Até a próxima. Graça e paz.